Obrigado. E a nossa irmã Gabriela que vai interpretar a Bíblia. Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo bem? Hoje é uma noite de oportunidades para todos nós. Hoje é uma noite no qual nós vamos ter um momento de reflexão em relação a um ponto muito importante na nossa vida, que o título da palestra hoje nos traz como insight: a fé. A fé racional, principalmente a fé nos tempos de hoje. Mas Alex, o que mudou a fé de ontem para hoje? Eu acredito que a essência e a energia, nada. Mas se eu perguntar para todos nós, você sabe explicar a sua fé? Eu sei explicar a minha fé? Porque fé muitas vezes é algo que sentimos, raramente algo que compreendemos. Nós podemos hoje aqui falar um pouquinho da fé num país laico como o nosso, lindo e maravilhoso, em que toda obra nobre merece o nosso respeito. O que é a fé no cristianismo? Confiança em Deus? Entrega? Esperança na providência divina? Crer sem ver, confiar mesmo sem entender. É ou não é uma proposta? Mas muitas vezes é baseada na emoção e sustentada pela tradição. Avançando um pouquinho mais, e no hinduísmo? Fé está ligada ao Dharma, propósito, confiança na ordem universal, aceitação dos ciclos da vida. O que eu faço hoje constrói o que eu viverei amanhã. Também é uma proposta. E no budismo? Por isso que eu disse, hoje é uma noite de oportunidades. Fé não é crença cega, é confiança baseada na experiência. Experimente e compreenda. Aqui a fé já é investigativa e altamente consciente. Olha que lindo. Experimente e compreenda. Sinta. Mas nossa proposta hoje, nessa casa linda e maravilhosa, está condicionada ao principal insight de reflexão racional no Espiritismo. O Espiritismo, eu sempre digo que ele dá um passo além. Ele não rejeita a fé, mas ele também não aceita a fé cega. Fé inabalada só é aquela que pode encarar a razão face a face. Por isso, eu iniciei a abordagem fé racional. É a fé compreendida, principalmente em tempos atuais. O Espiritismo do século XIX, muitas vezes a gente vem com argumentos que não é o mesmo do século XXI, como base sólida do nosso querido e amado Evangelho do Mestre Jesus, ok. Mas e a linguagem, né? Como que nós podemos fazer para se comunicar melhor nos tempos atuais? No Espiritismo, fé não é acreditar, é compreender, é aceitar e, principalmente, é viver. Razão faz sentido, conhecimento é estudo, experiência é vivida.
No cristianismo, então, nós temos que a fé confia, no hinduísmo aceita leis, no budismo experimenta. Mas no espiritismo, como base sólida, a fé se compreende. A fé evolui conforme a consciência evolui. Quem nós fomos ontem? Quem nós estamos sendo hoje? Porque tudo isso tem um propósito. Quem nós queremos ser amanhã? Uma fé que não entra em conflito com a inteligência, mas caminha junto com ela. Olha que proposta linda. O problema nunca foi nós não termos fé. O problema sempre foi ter uma fé que não sustenta as nossas adversidades quando a vida aperta. Esta é a questão de hoje. Muitas vezes nós viemos a uma casa de luz em busca de palavras acalentadoras ao coração. Hoje, nós inconscientemente viemos em busca de conhecimento. Se eu pudesse resumir o Espiritismo a todos nós, eu escolheria uma única palavra: conhecimento. Pois ele é libertador. Principalmente no momento em que nós nos encontramos. Nós estamos vivendo uma experiência em que precisa sim dar mais um passo à frente. Nós estamos saindo de um processo de expiação para um momento de insight, de consciência, nos dando uma visão de uma caminhada para a regeneração. Todos nós estamos tendo essa oportunidade. E com isso, o Espiritismo nos traz 3 aspectos: o filosófico, o religioso e o científico, aonde nós vamos navegar um pouco nesse ponto de fé. Se em outras tradições a fé aparece sobre um único olhar, o Espiritismo amplia esse entendimento. Ele nos convida a enxergar a fé sob 3 dimensões. No religioso, conexão com Deus, sentimento, confiança, esperança. O aspecto religioso, ele já tira da nossa frente a questão de uma hierarquia, a questão de uma preocupação, e nos coloca justamente na proposta do nosso querido e amado Mestre Jesus. Como ele diz, ele não veio para quebrar leis, ele veio trazer uma nova proposta, uma caminhada de mãos dadas através do amor. Este é o aspecto religioso da doutrina espírita. Aqui a fé é o que sustenta o coração. É a fé que ora, confia, se entrega e busca consolo. E com isso nos proporciona a gente sair daqueles aprisionamentos mentais, de dependências, passividades, e até mesmo, em alguns momentos, achar que a fé não tem uma compreensão razoável. A lei do amor liberta, mas para isso se faz necessário buscar o conhecimento e depois praticar e depois doar. Amar ao próximo como a si mesmo é doar tudo aquilo que nós temos como oportunidade, que fez certo, agiu certo nas nossas vidas na reforma íntima. E no aspecto filosófico, o aspecto filosófico é lindo, maravilhoso, porque imagina, nos tira desse eixo do nascimento até a mortalidade num pequeno projeto de 70, 80 anos e expande a nossa visão de alcance, a nossa visão holística, em que muitas vezes a gente fica aprisionado nos porquês da vida. O aspecto filosófico amplia, nos acolhe
que muitas vezes nós não temos um entendimento. Eu nunca fiz nada de errado porque eu estou passando por isso. Nesse momento não, mas em outros momentos. Em outras oportunidades de vida nesse universo lindo e maravilhoso. E aí quando nós temos um ponto de conversão que nos traz uma luz racional, parece que a gente começa a emergir. Então vamos lá. Aceito, por quê? Porque é tudo para frente. Por que adianta eu ficar aqui preso? E aí a gente busca reflexões, questionamentos, sentido para tudo na vida. É onde o indivíduo começa a entender que a dor tem propósito. A vida tem direção. Nada é aleatório. O espiritual não erra. Todos nós aqui, hoje, podemos caracterizar que temos uma oportunidade de vencedores. Porque o processo reencarnatório ele se dá fundamentado a uma reorganização de energia no plano espiritual. Todos nós buscamos méritos para estar aqui. E aí conversamos da seguinte forma: o entendimento de que a dor tem propósito, a vida tem direção e que nada é aleatório. A lei do esforço. Por que eu estou passando por isso? O que isso quer me ensinar? É aí que começa o jogo de gente grande. E aí, para fechar essa tríplice, vem o aspecto científico. Eu amo, eu adoro, eu me dedico. Na medida do possível, é claro. Sem ter aquela visão dogmática, cética, de que os meus valores do meu círculo primário não merecem minha atenção. Família, amigos, companheiros de trabalho, planejamentos, adversidades. Isso está sempre em primeiro plano. Porque se isso não estiver bem, nós não vamos conseguir ajudar a quem? A reforma íntima é, na maior parte do tempo, trazer um equilíbrio para essas adversidades. E o aspecto científico investiga, evidencia, traz muito da lei natural, ou seja, nos convida a compreender, baseado em leis espirituais, leis de causas e efeitos, reencarnação e fenômenos mediúnicos estudados. A fé completa no Espiritismo não vive em apenas um desses pilares: filosófico, religioso e científico. Por quê? Porque a nossa proposta de hoje é não apenas acreditar, mas sentir. Porque a fé é palpável. E muitas vezes a gente se coloca em xeque, a gente se depara com pessoas, independente da sua classe social, da sua idade ou das suas escolhas religiosas, em que nos coloca ao pensar em pequenas palavras que deveriam realmente receber a nossa atenção total, em que a vida não faz mais sentido. Quantos de nós já escutou essa frase de alguém? Ou quantos de nós já não pensou dessa forma? A fé raciocinada é aquela que sente, pensa e compreende. Primeiramente, para o nosso exercício. E depois, para a aplicação ao próximo. No aspecto religioso, eu vou orar, vou confiar. No filosófico, o que isso quer me ensinar. E no científico, isto está dentro de uma lei maior. E se nós não entendermos em que estamos num projeto em que um grande arquiteto tudo tem como programação,
nos mostrando a cada dia, aí a gente realmente precisa voltar para os estudos. Deus não nos quer apenas ajoelhados, Ele nos quer conscientes, alertas, pronto para nós enfrentarmos as duas maiores chagas que ainda tem na nossa consciência. E principalmente em momentos inconscientes, que é o orgulho e o egoísmo. E Jesus nos entregou as duas máximas, que é a humildade e a verdadeira caridade, como prática para isso. A fé que transforma não é aquela que apenas pede, mas aquela que entende, atende e evolui. A fé raciocinada, ela não vai eliminar a dor. Mas eu juro para vocês que ela elimina o desespero. E aí, agora vem a prática. Porque todos nós aqui nos encontramos como jovens, né? Alguns com maior oportunidade de ter uma experiência de vida maior. Porque eu vou ser bem sincero para vocês. Para mim, uma das maiores dádivas hoje em dia é eu poder contar que eu vou estar chegando na minha velhice. Por isso que a fé raciocinada é libertadora. E negocio todo dia com o espiritual. Se depender de mim como prática e oportunidade de acolhimento, mande. E empurra meus chequezinhos para depois. Quanto mais eu tiver a oportunidade de ficar aqui, melhor. E aí vem o nosso exercício, que eu vejo aqui hoje, nessa plateia linda e maravilhosa, quantos jovens nós temos. Principalmente lá. Eu também sou jovem, todo mundo aqui é jovem. Mas, né? Quantas oportunidades nós temos. E falar essa língua. Nós estamos tentando ensinar uma fé que foi estruturada em um mundo sem internet. Quem aqui não pegou internet? Levante a mão. Levante a mão. Quando eu digo quem não pegou, é quem teve a oportunidade de, estar em um momento que não tinha internet. Mas aí eu pergunto para vocês, como conversar com essa geração que vive conectada 24 horas por dia? Nosso network eram as reuniões familiares em que é incrível. Menino tem que estudar, menino tem que trabalhar. E escutava do tio, da tia, do vizinho, de quem for, e quando voltava para casa achava que estava livre e era só o que papai e mamãe sabia dizer também. Tem que estudar, tem que trabalhar. Quer ser alguém? Lei do esforço. E hoje, a gente tenta passar um pouco desse ensinamento, mas nossos queridos e amados jovens se deparam com informações muitas vezes que é o seguinte: para que trabalhar se você pode ficar rico em uma semana? Ué? É ou não é verdade? Nós mesmos se deparamos com isso. Para que estudar? Só para ter um canudo? E o problema não é a tecnologia, é a velocidade com que ela molda os pensamentos, desejos e expectativas. Este é o problema. Hoje o jovem vive em comparação constante, ansiedade por resultado imediato, ilusão de sucesso rápido, baixa tolerância à frustração. O mundo só ensina, seja rápido. E nós temos por ensinamento que uma oração linda e maravilhosa, como o Pai Nosso, que nós todos agora refletimos como luz ao espiritual, em uma frase que diz: nos livrai-nos da tentação. Traduzindo, nós sempre esperamos que tudo seja para aqui e agora. Esta é a tentação do momento. Calma. Calma. Se sabemos que a nossa missão é vencer o egoísmo e o orgulho,
Então a gente precisa admitir no mundo atual que estimula exatamente o contrário, que nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem. Nós precisamos de humildade, nós precisamos de paciência, nós precisamos de uma construção gradual dos momentos em que se coloca na nossa frente. Nós estamos aqui hoje também para reorganizar nossas energias. E se nós não pegarmos isso e levar para um ambiente sério, nós vamos levar outras energias para dentro de nossas casas. Mas vocês acham que os nossos jovens vão conseguir eliminar rapidamente isso? Quantos se ajoelham hoje para fazer uma oração? Nós sabemos que é assim que se elimina as grandes, sabe, os grandes pensamentos negativos. Mas quem emergiu no mundo atual sabe disso, pratica isso, então uma responsabilidade muito grande nossa de zelar, principalmente pelos nossos lares. Quem rejeita o começo, dificilmente sustenta o topo. E aí eu trouxe alguns exemplos. No trabalho, o mundo vende liberdade sem esforço, mas a vida ensina dignidade através do trabalho. Trabalho não é punição, gente. Pelo contrário, é uma ferramenta de evolução. Não é o trabalho que prende, é a falta de propósito que cansa. Para que eu vou para lá hoje de novo, se está chovendo? Pelo amor de Deus. E meu pai já saiu, né? Perdi até a carona. E o trabalho dignifica. Aquele que hoje se dedica para o trabalho não tem tempo nem de pensar na depressão. É isso que nós precisamos ensinar. E o cansaço faz com que chegue de noite e durma. Olha o quão o trabalho é bom. E é incrível. Outro ponto que eu acho interessante é a forma como a gente vende o adquirir, o crescer, o buscar, sabe? Principalmente nas questões, vamos pegar uma questão simples. Hoje nós vemos várias palestras, vários insights, vários networks ensinando como a pessoa se tornar um profissional adequado. Por quê? Porque precisa comprar sua Mercedes. Isso, você vai comprar sua Mercedes que custa 120 mil. Mas e o Celta? Ficou aonde? O Corsinha? Aonde? Eu nem vou falar do Fusca e do Chevette, né? Porque não tem mais como. Mas e aí? E o carrinho popular? Que nós temos que ir lá ensinar aos nossos jovens a pegar aquele carnezinho de 36 prestações e colocar aquilo ali como propósito, não como desespero. Tô ferrado, minha vida acabou. Porque se não vier esse exercício, como que vai ser então a busca de uma moradia? Que hoje se faz como base primária. Vou financiar um apartamento. De novo um bloquinho. Faz parte. Porque daí a lei do esforço, do trabalho, vai fazer com que você entenda que a prestação mais a última, amortizando, de 15 anos, 20 anos, vai virar 10. E 10 anos passa assim. Passa rápido. E aí foi dado o primeiro passo, depois pega e negocia e vai para uma... É assim. É das pequenas vitórias que a gente vai gerar grandes feitos. Mas nós precisamos elogiar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. É difícil? Como é? E nós precisamos ensinar não impondo, não criticando, não comparando, explicando, dialogando e dando exemplo. Voltou a bola para nós. E isso mediante a todas as adversidades que nós estamos vivendo, né? Olha o compromisso.
A nova geração não rejeita Deus. Ela rejeita tudo que não faz sentido. Preste atenção nessa frase. Talvez o erro não esteja nos jovens, mas na forma como estamos apresentando a fé racional. E para isso acontecer de uma forma harmoniosa, nós precisamos ser objetivos, ser sólidos, porque eu trouxe lá no início insights de culturas, de obras maravilhosas nessa grande nave-mãe que é o nosso planeta Terra. Cristianismo, hinduísmo, budismo, religiões, afros, o espiritismo, escolham. Mas todas elas vão afunilar ao amor. E quem representa o amor no nosso momento de consciência e ascensão de entendimento? Quem é nosso maior psicoterapeuta disponível 24 horas por dia? Nosso querido e amado Mestre Jesus. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita no final de tudo isso. Como ter fé se não nos conectarmos com aquele que é o maior exemplo de fé que já passou pela Terra? E quando eu digo em aspectos religiosos, em algum momento de qualquer religião, de qualquer obra nobre que nós venhamos a escolher, esse ensinamento da lei do amor do nosso querido e amado Mestre Jesus vai estar lá. Porque ele não é apenas um símbolo religioso. Ele é um modelo psicológico, espiritual e comportamental. Então, se a gente for sentar com alguém para tentar dividir um pouco da experiência que a gente tem de um caminho certo, nós podemos até escolher essas palavras. Comportamental. E outra, historicamente comprovado. Porque hoje fica difícil nós falarmos e abordarmos somente o espiritual. Teve no plano físico, como vários outros ministros de luz, mas nosso querido e amado Cristo esteve num plano físico. É irrefutável esse tipo de conversa. Mas talvez, não tem talvez. Então me traga alguma referência que distorça isso que eu estou dividindo com você. Hoje a ciência já começa a comprovar aquilo que Jesus ensinava há mais de 2000 anos. A ciência comprovando. Vinde a mim todos aflitos e necessitados, que eu vos aliviarei. Hoje a ciência comprova que o nosso lobo frontal é responsável pelas nossas tomadas de decisões, equilíbrios emocionais, autocontrole. E o que estimula o nosso lobo frontal? Alguém aqui lembra? Cientificamente comprovado? Só em nós começarmos a querer dobrar o joelhinho para uma oração, já começa esse estímulo de energia. E a ciência comprova. E isso ativa o neocórtex, no qual libera mais dopamina, serotonina. E qual é os resultados? Porque a gente conhece muito bem essas palavras no tempo de hoje. Equilíbrios emocionais e menos dor emocionais. E muitas vezes a gente não precisa continuar, porque a medicina muitas vezes hoje nos apoia em colocarmos os pés no chão. Mas o problema é o seguinte, nós não podemos ser dependentes de auxílios químicos para isso. Botamos o pé no chão, vamos, continuamos a caminhada.
E assim se traz o equilíbrio. Fazer o bem não é só espiritual, também é biológico. Mas não o amor superficial. Amor como escolha, como postura, como evolução. É esse tipo de amor que a gente vende, que a gente traz como proposta do querido e amado Mestre Jesus. O amor verdadeiro, ele caminha junto com a humildade. Se nós não conseguirmos entender que a humildade não é sinônimo de fraqueza, e sim uma das ferramentas mais poderosas que nós temos em tempos atuais, nós vamos continuar ainda passando o trabalho. E a humildade é não revidar, é não julgar, é não competir, é não ferir. E o melhor exercício para os meus queridos e amados colegas masculinos aqui dentro é serem a última palavra em casa. Sim, senhora. É libertador. E está tudo certo. Gosta, né? Tá bom. A humildade é a força de quem já entendeu que não precisa provar nada para ninguém. É nesse sentido que nós precisamos, cada vez mais, lembrar, muitas vezes até da parábola, né, do joio e do trigo, aonde se faz necessário crescer, porque visivelmente a gente tem a tomada de decisão de saber o que é o joio e o que é o trigo. Assim é a lei universal. Assim é o momento que nós nos encontramos. Sim, mas por que quando semearam o joio no meio do trigo, que começou logo a crescer, que não já arrancaram a erva daninha lá no nascimento? Porque dificilmente ia se ter o entendimento do que é certo e do que é errado, porque eles eram muito parecidos. E como tudo no universo, ele não trabalha na possibilidade de eliminar a possibilidade de um trigo crescer. Então deixe crescer, deixe aprender, deixe evoluir, deixe compreender. O ensinamento da vida é para isso, deixe amadurecer, porque quando estivermos grandes, principalmente em tempos atuais que nós nos encontramos agora, nenhum de nós hoje aqui tem a possibilidade de dizer o seguinte: eu tenho dúvidas do que é certo e é errado. Nenhum de nós. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E como vivemos em um momento desta era tecnológica, qualquer dúvida na tomada da lei da ação, procurem a resposta. Antes de agir, antes de fazer, para que a nossa compreensão seja nossa maior ferramenta de trabalho. Como que nós vamos retornar hoje para os nossos lares? É isso que eu quero deixar aqui como insight para todos nós. Porque as adversidades vão se colocar à nossa frente. E elas precisam ser administradas com amor, humildade, perseverança. E quando nós escutarmos em consciência uma batida na porta, que nós atendemos essa porta com o querido e amado Mestre Jesus ao nosso lado. E tenho certeza que o que entrar porta dentro é só para somar, é só para agregar, é só para continuar nos dando força para a gente conseguir ainda realizar todos os nossos feitos acordados no processo reencarnatório como missão, obra ou expiação, porque nós aceitamos de bom grado essa oportunidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos e um beijo no coração de todos vocês.